Prazer, meu nome é Jackson. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do EAD na indústria 4.0. Entraram algumas pessoas agora, eu vou pedir só por gentileza que vocês cliquem na mãozinha novamente, só para eu verificar se todos estão me ouvindo. Pode ser? Ah, legal, bastante gente apertando. Beleza. Só alguns avisos, né, antes de dar início ao nosso conteúdo, realmente. Esse webinar está sendo gravado. Então, depois que a gente finalizar aqui, dentro de alguns dias ele vai ser editado. A galera do marketing vai deixar ele bonito, né? Vai mudar minha voz um pouquinho. Brincadeira. E aí eles vão enviar isso para vocês gravado por um link, caso vocês queiram repassar para alguém. E vai estar disponível dentro do nosso site também. Caso vocês queiram receber o certificado deste webinar por e-mail, eu vou pedir para que vocês respondam ao final dessa nossa apresentação algumas perguntinhas. E aí a gente encaminha eles para vocês. Beleza? Bom, de forma oficial, agora me apresentando, né? Eu sou o Jackson Grittens, eu sou formado em Comércio Exterior pela Univille, aqui de Joinville, em Santa Catarina. Trabalho há 2 anos como consultor aqui do Twigo, que é uma plataforma EAD. Tenho bastante interesse na área de RH, justamente por viver dentro desse meio, né? Tenho contato diário com esse público. E sou um entusiasta da tecnologia, então eu acredito muito que a educação à distância ela é muito fundamental tanto para as empresas quanto para a sociedade. Vamos entrando aqui ao nosso tema. A gente vai falar, como eu já disse, de indústria 4.0, então alguns outros pontos que a gente vai abordar hoje aqui nessa nossa apresentação. O primeiro deles, né, o que é essa indústria 4.0 que é tão falada, né? Quais são as características dela? E aí, focado um pouquinho mais na galera de RH, quais são os desafios do gestor ou de um analista de RH nesse mundo contemporâneo? E também como o EAD, ele ajuda a enfrentar esses desafios. Vamos lá, o que é essa indústria 4.0 então? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente já pensa em inteligência artificial, carro voador, carro autônomo, trem-bala, né? Isso não está errado, isso está certo também. Mas hoje a gente vai ver que, além disso, existem algumas outras coisas. Antes de entrar realmente na quarta, a gente precisa lembrar que a gente teve uma primeira, uma segunda e uma terceira, né? Então, por isso que a gente está na quarta. Vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidinho. A primeira revolução industrial ela veio lá de 1780 e ela foi a revolução mecânica. Então ela veio para substituir o trabalho artesanal pelo uso de máquinas. E aí em 1870 a gente teve a elétrica e aí houve também uma forte atuação dentro da utilização do aço e do petróleo. A terceira já no século XX, onde já começaram a surgir algumas tecnologias, onde nasceu principalmente a automação. E agora na quarta, onde a gente fala muito de inteligência artificial, robótica, big data e tudo mais. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa quarta aqui, né? E onde também as plataformas de EAD elas entram. Um conceito breve aqui, então automatização extrema nos negócios, no governo e na vida privada, extrema conectividade com comunicação cada vez mais ampla e rápida. Então a conectividade é um dos pontos fortes aqui que a indústria 4.0 veio para fazer com que tudo se comunique, não somente as pessoas, mas as máquinas também. Algumas vertentes aqui que a indústria 4.0 tem, realidade aumentada, segurança cibernética, computação em nuvem, são muitas áreas que entram aqui dentro de indústria 4.0. A gente vai focar em 3 principalmente, que são os pilares dessa nova revolução. E aqui um exemplo que eu trouxe, achei bacana quando eu encontrei essa imagem. Eu até parei e pensei e refleti um pouquinho, né? Em 2005 a gente, no meio de uma multidão, em 2013 todo mundo olhando para uma tela e uma reflexão aí, né? O que vai ser daqui a 10 anos, por exemplo? Como vai ser essa imagem no nosso futuro? Será que a gente vai estar tirando foto de carros voadores? Será que a gente vai... Enfim, não sei o que passa pela cabeça de vocês aí, mas queria que vocês pensassem um pouquinho, né? 2005 foi há pouco tempo, né? Não vou fazer a conta porque eu não sou bom de matemática, mas todo mundo já que está participando já era nascido, né? Então é um período muito curto para a gente conseguir pensar de repente como vai ser daqui a 5, 10, 15 anos.
Bom, aqui algumas empresas, principalmente que nasceram dentro desse nosso meio tecnológico, Facebook, Twitter, YouTube. A gente vai falar um pouquinho sobre valores agora, o que essas empresas de tecnologia elas representam. Então, o Waze, que também é uma ferramenta muito nova, ela não existia há 10 anos atrás, por exemplo, ela nasceu junto dessa nossa nova revolução da quarta. Ele foi vendido por $1 bilhão. 1 bilhão. O WhatsApp ele foi vendido por 16 bilhões. Então, esses valores, eles movimentam hoje o nosso mercado atual. E aí, no século passado, a gente fala século, parece que é muito longe, né? Mas há 10, 15 anos atrás, essas empresas não existiam. A revolução da quarta, a nossa quarta revolução industrial também não era tão forte. Esses valores, esses faturamentos, essas cifras todas, elas eram impensáveis, inimagináveis quando a gente falava de uma empresa de troca de mensagens ou de uma empresa de mapas, por exemplo. Tem uma outra aqui que é o Facebook. O Facebook não foi vendido, mas ele faturou em 2018 55 bilhões de dólares. Eu não faço ideia de quanto é 55 bilhões de dólares. E eu fiz uma conversão. Como eu sou muito ligado à tecnologia, sou fascinado por videogames, eu fiz uma conversão aqui, ó. Com 55 bilhões de dólares, a gente conseguiria comprar 95 milhões de PlayStation 4. Para mim, esse 95 ainda está alto. Eu fiz uma busca e encontrei que 95 milhões é aproximadamente toda a população da Alemanha e da Suíça somadas. Então é um número muito alto mesmo, o quanto isso aqui expressa de valor agregado para o nosso mercado, né? O que essas empresas de tecnologia elas trazem de benefício para o nosso cotidiano? Algumas características que a indústria 4.0 tem, eu trouxe aqui especificamente 3 pilares. Vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro deles é a internet das coisas. A internet das coisas ela veio para interligar tudo, né? Então, ela passa a conectar robô aspirador, ela passa a conectar tênis que conta a nossa quantidade de passos, ela conecta informações sobre uma máquina que opera dentro de uma indústria. Então, ela veio justamente para automatizar essa conexão e ligar todas as coisas, né? Vamos falar um pouquinho também sobre Big Data. O Big Data Analytics é uma área do conhecimento que estuda e tenta tratar a obtenção e análise de dados. Então, existiam ferramentas que faziam análise de dados há alguns anos, mas por conta desse alto volume, por essa elevada quantidade de informações, essas ferramentas precisaram se revolucionar também para dar conta de todas essas informações, né? E um último item aqui é a segurança. A segurança ela sempre vai ser importante, né? Independente se fisicamente, né? Aquele medo que a gente tem de ser assaltado, ou uma câmera que a gente tem dentro de casa para entender se tem alguém entrando ou não, enfim. E também a segurança de dados. Isso também é muito importante para que a gente consiga medir isso tudo, né? Não só a segurança física, mas, por exemplo, um segredo de Estado, um segredo de alguma empresa, a compra sigilosa que uma empresa vai fazer sobre outra. Essa revolução digital ela precisa ser muito bem armazenada. Essas informações são de extrema importância. Por isso que ela está aqui entre os principais pilares. Agora, onde é que o RH entra dentro disso tudo, né? Onde é que os gestores ou os analistas de RH eles entendem e acreditam que isso aqui pode ajudar? Eu separei alguns desafios que os profissionais de RH possuem e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles. Eu trouxe uma frase aqui que eu acho que é legal e faz todo sentido para essa nossa revolução atual. Eu gostaria de lê-la para vocês. É a colaboração, o fazer junto, que sustentará as competências essenciais que nos diferenciam das máquinas, como pensar criticamente, usar a criatividade, solucionar problemas complexos e desenvolver inteligência emocional. Então, isso aqui precisa estar muito forte dentro dos RHs de todas as empresas. É fazer com que a gente se diferencie das máquinas, né? Por que a gente não pode simplesmente substituir um profissional por uma máquina? Não preciso pagar férias, não tem décimo, não falta.
mas é isso que a gente precisa valorizar e fazer com que seja valorizado dentro da empresa. É usar de forma correta o H que a gente tem dentro do RH, que é a parte humana, é essa relação que o RH precisa trazer para uma corporação. E aí, justamente dentro disso, eu gostaria de entrar aqui nesse ponto, que é a humanização das relações versus os resultados. Todos sabem que o mercado de trabalho atual é muito competitivo. A rotatividade de funcionários ela cresce muito, muito a cada dia mesmo. E a gente conseguir manter esses profissionais dentro das nossas empresas é como se fosse uma disputa, né? Existem aí empresas que colocam puffs, videogames, criam salas de descompressão para manter os profissionais dentro das suas corporações. Mas não basta a gente ter somente os profissionais bem capacitados tecnicamente. A gente precisa trabalhar e valorizar as atitudes que eles possuem. Valorizar isso de forma legal, né? Não somente filtrar lá, separar 100 pessoas, contratar uma, e aí daquela uma, dá 2 meses ela sai, né? E aí entra todo o processo de treinamento novamente com aquela pessoa. Então a gente precisa entender e premiar essas pessoas, reconhecer pelas atitudes que elas têm e, de certa forma, tentar entender que elas possuem uma vida externa que isso algumas vezes pode acabar afetando o desempenho delas dentro da empresa. Saber ter essa humanização, né? Esse contato próximo com as pessoas, diferenciar que elas são números ou crachás, entender que elas são seres humanos, que elas são complexas, né? Elas não são máquinas que não têm sentimentos. Então a gente precisa decifrar isso e entender como um ponto importante. Falar um pouquinho sobre... antes de falar sobre produção e aprendizado, eu queria fazer uma perguntinha. Nesse nosso webinar, a gente vai fazer 3 perguntas durante essa apresentação. E a primeira delas é se há um departamento de T&D na sua empresa. E algumas alternativas. Vai aparecer para vocês algumas opções para vocês marcarem. E é isso aqui, a gente vai fazer um levantamento dessas 3 perguntas e vai montar um quadrinho. E aí eu posso repassar esse quadro para vocês também, caso vocês queiram. Beleza? Beleza? Todos responderam? Ah, legal, o pessoal está respondendo aqui. Beleza, vamos adiante aqui. Vai ficar aberto para vocês responderem ainda, tá? Ó, vou só dar um encerrar aqui essa pesquisa, senão eu não consigo abrir a próxima depois. Acho que todo mundo já votou. Beleza. Legal, então a gente vai disponibilizar essas votações aqui, pessoal. Depois mandar por e-mail de vocês também, tá? Bom, voltando ao nosso tema, a gente precisa avaliar os resultados, não focando somente no faturamento, né? Mas também no que a gente proporciona para os nossos funcionários. Isso só vai ser atingido se houver essa humanização nas relações, né, no ambiente de trabalho. E aí, essa busca por uma maior produtividade sempre é muito forte dentro das corporações. Redução de gastos, aproveitamento de tempo, sempre colocando em xeque a necessidade de fazer com que os funcionários aprendam realmente. Então, atualmente, um funcionário que se ausenta dentro da nossa empresa por 5, 10 dias, de imediato ele vai trazer uma sensação de perda, tanto para a organização quanto para as pessoas que vão cobrir essa ausência, né? Então elas vão ter uma sobrecarga, vão ter que, sei lá, fazer uma hora extra para compensar aquela pessoa que não está no posto de trabalho, vão atrasar alguma determinada entrega. Mas em contrapartida, se a gente não capacita esse funcionário, isso vai acarretar numa perda de uma melhoria de oportunidade para processos. Então, se a gente não trabalha
esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, lá na frente é que a gente vai sentir. Então, a gente precisa saber equilibrar essa equação. Isso também é uma grande dificuldade, um grande desafio que a gestão de pessoas tem. Porque todo treinamento ou toda capacitação, eles devem trazer algum tipo de resultado. E medir isso e comprovar isso é muitas vezes muito difícil. Mas a gente precisa entender que isso não é um custo, né? E sim um investimento para a empresa como um todo. E falando um pouquinho sobre isso, a gente vai levantar aqui um tema que é o de treinamento versus custos. Só mais uma perguntinha aqui, ó. Deixa eu habilitar ela aqui para vocês, que é qual a principal finalidade dos treinamentos realizados na sua empresa. Isso é bem legal. Vou colocar a pesquisa para vocês aí. Vocês podem ir votando. Beleza, bastante gente votando na primeira, na C. Beleza, deixa eu finalizar ela aqui. Então essa balança que a gente precisa medir é também um dilema muito forte enfrentado pela gestão de pessoas. Como a gente chega nesse equilíbrio, né? Permitir que a gente possa treinar os funcionários sem ter um aumento considerável nas despesas da empresa. Mais uma vez, né? A gente tem que ter redução de custos, tem que ter redução de tempo de trabalho, diminuir carga horária, diminuir tempo de banco de horas da equipe. Então, esses investimentos, eles precisam ser avaliados. A gente sabe o quanto um treinamento ele pode representar de investimento para uma empresa, principalmente se essa empresa tiver uma quantidade elevada de funcionários. Mas existem algumas alternativas que a gente vai ver aqui em breve que podem ajudar isso. E é isso muito causado justamente por conta desse avanço das novas tecnologias. Então, isso pode ser um grande aliado para a gente. Muitas vezes a pessoa usa demais rede social, usa demais o celular, e isso acaba afetando até na produtividade dela. Mas a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? O que essa nova tecnologia que ela tem poderia impactar positivamente no trabalho dela. E as ferramentas de IAD, elas vieram justamente com esse propósito, para ser essa ponte, né, entre a tecnologia e o ensino. E aí que a gente vai falar um pouquinho sobre como o IAD ajuda a enfrentar esses desafios modernos. Antes de abrir esse último tema, esse último bloco aqui do nosso webinar, eu queria passar a última perguntinha para vocês aqui, ó. Deixa eu habilitar ela para vocês, só um instante. Aí. A gente gostaria de saber qual é a principal dificuldade com o treinamento que existem atualmente na empresa de vocês. Coloquei a pesquisa aí, ó, bastante gente votando na C, na A. Eu não vou falar porque senão eu vou manipular dados, né? Então eu vou falar bastante gente votando em todas. Beleza, todos votando. Legal, vou finalizar ela aqui. Bom, então uma plataforma de AD, de LMS, como vocês preferirem, ela foi criada e concebida para conciliar tanto a parte tecnológica quanto o aprender. Então os colaboradores de vocês vão conseguir obter novos conhecimentos através dessas ferramentas. E aí o conhecimento não depende única e exclusivamente de uma única pessoa. Hoje, quando a gente aplica um treinamento presencial, por mais que ele seja um evento muito legal, ele vai atingir ao público que está presente naquele momento. E aí, quando entra uma pessoa nova na empresa, a gente vai ter que parar, fazer um novo evento para treinar e capacitar aquela pessoa. Com uma ferramenta de AD, a gente pode simplesmente gravar um treinamento, subir ele dentro de uma ferramenta de AD ou de LMS e replicar isso para outros setores, outras áreas de atuação que a empresa tem. Então, atualmente existem plataformas de treinamento online focadas em empresas. Existem ferramentas há alguns anos já que atendem faculdades, que atendem instituições de ensino,
e elas são um pouquinho diferentes do que o Twigo se propõe a ser. Então, o Twigo ele nasceu principalmente para ser uma ferramenta de LMS, de AD, mas para o meio corporativo. Aí a gente tenta sempre encorajar e engajar as pessoas a serem estimuladas para fazerem esses treinamentos. Então, a gente tem questão de ranking para justamente engajar e motivar os funcionários. Então, quando a empresa dispõe de um treinamento para que eu possa fazer, eu posso ir com uma motivação, né, para fazer esse treinamento. Mas quando eu sei que os resultados daquele treinamento vão ser exibidos dentro de um ranking e que esse ranking pode ser acessado por todo mundo da empresa, a minha motivação vai multiplicar por 1000, né? Eu vou querer fazer ele e mostrar que eu realmente aprendi aquilo. Então, são alguns gatilhos, são algumas questões de gamificação que a gente tenta aplicar e trazer para dentro da ferramenta para justamente gerar essa disputa. Existe a opção também de a gente criar trilhas específicas por cargo. Então, elas podem ser muito bem divididas, né, para que uma pessoa de cargo X não faça a trilha do cargo Y e assim sucessivamente, né? E aí eu gostaria de saber se isso faz sentido para vocês, se realmente vocês têm alguma demanda e alguma dificuldade sobre treinar funcionários, pelo que vocês responderam sim, e eu queria convidar vocês a testar a nossa plataforma. Então, o Twigo vai ficar disponível aí para que vocês possam acessar e conhecer o nosso sistema. Após essa apresentação, eu vou disponibilizar um tempinho para perguntas, mas a gente vai ficar super afim de conversar com vocês, o nosso chat vai estar online lá, caso vocês tenham alguma dúvida. E o que eu tinha para passar hoje, pessoal, era basicamente o que a gente já viu aqui. Então, como eu falei, a gente vai disponibilizar essa apresentação depois via e-mail, através de um link. E agora eu gostaria de deixar um tempinho para perguntas. O chat está aberto aí, caso vocês tenham alguma questão. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A André fez uma pergunta ali, mas eu não consegui lê-la toda. Não sei se ficou cortado. O João perguntou sobre franquias. Dá sim, João. A gente consegue atender franquias e aí você pode dividir esses rankings por filiais, por franquias, como você quiser. E aí um não vê a do outro, né? A gente pode criar lá uma trilha de vendas. E aí quem é da vendas de Curitiba não vai ver os cursos para quem é de vendas de Floripa. E assim a gente vai. Beleza? Ó, a Gabriele perguntou sobre a gamificação aqui. A gamificação ela justamente foi criada para criar essa disputa interna entre os funcionários. E como funciona isso para o Twigo, né? A gente define a quantidade de pontos que cada curso vale. E aí, conforme esse aluno vai fazendo esses pontos e vai realizando os treinamentos, a gente faz uma somatória. Então, eu tenho lá 5 cursos que eu fiz. Obviamente que se esse curso tiver alguma prova, algum peso, isso vai contabilizar para a minha pontuação final também. Então, conforme eu vou fazendo esses treinamentos, eu ganho lá X pontos. E aí a gente cria um ranking, sempre dos 5 mais bem colocados. A gente nunca mostra quem é o último, né, para essa pessoa não se sentir mal, mas quem são os 5 primeiros a gente faz questão de mostrar para até parabenizar, e algumas empresas fazem ações em cima disso e criam premiações para esses 5 primeiros colocados. E vai muito da cultura de cada empresa, né, querer premiar ou não. O Guilherme perguntou sobre trilhas aqui. Então, Guilherme, para quem tiver mais essa dúvida, hoje você pode criar uma sequência de cursos que um profissional pode fazer. Até mesmo criar um onboarding para o seu colaborador. O que seria esse onboarding? Criar uma sequência que ele precisa ter dentro da corporação. Por exemplo, entrou uma pessoa nova que é do marketing.
Aí essa pessoa ela precisa aprender todo o conceito que a empresa tem. Então a gente pode colocar algum treinamento para que ela possa fazer. E ela pode ter, de repente, que fazer uma análise de um texto, fazer a correção, a ortografia de um texto. E ela pode subir essa correção como uma missão. A gente possui esse conceito de missões dentro da plataforma também. E essa atividade que ela faz cai para a gestora ou para o gestor dessa pessoa. Esse gestor avalia em conjunto, muitas vezes, com essa pessoa e vai definir se essa pessoa nova do marketing vai poder ir adiante ou não nessa missão ou na trilha dela. Beleza? Ó, a Patrícia perguntou aqui sobre celular, né? Hoje a ferramenta ela é toda responsiva, então os colaboradores de vocês, até por uma questão legal, né, para a gente não obrigar eles a ter que baixar um aplicativo, a gente converteu a nossa plataforma para ser responsiva. Então eles acessam um navegador que eles já possuem no celular ou no tablet e conseguem fazer sim o treinamento, tá, Patrícia? Ó, a Gabriele está interessada, que ela fez mais uma pergunta sobre. Que bom, Gabriele, pois eu vou te ligar. Ela perguntou sobre acompanhamento, sobre relatórios. Bom, existe uma visão que o seu aluno, que é o seu funcionário, vai ter para fazer esses treinamentos, e aí sim eles vão conseguir fazer o treinamento pelo celular, assistir o vídeo, assistir uma transmissão ao vivo. Mas existe um perfil que é o de gestor, que é o de administrador, que justamente vai ser essa pessoa que vai conseguir cadastrar os cursos, cadastrar as trilhas, mas que também vai conseguir fazer esse acompanhamento, entender e interpretar as métricas, saber como está andando os funcionários dele dentro de cada trilha, tirar algum indicador, caso seja necessário, né, saber lá aquelas famosas horas de treinamentos que a gente teve no ano, que é tão badalada no meio de RH, né? Isso a gente vai conseguir medir pela ferramenta também. Ó, uma última aqui, se a gente integra com o RP. Sim, a gente tem uma API para fazer justamente essa ponte e conectar as duas informações. Tanto para cadastrar automaticamente os colaboradores de vocês, para vocês não terem esse trabalho de ter que cadastrar duas vezes no RP e também na plataforma. Então, isso a gente já faz através dessa integração, mas também para enviar dados. Ah, o Jackson já fez 7 cursos, foi aprovado em 5. A gente pega esses dados de aprovação dele e envia para o RP de vocês também. Já existe essa ponte pronta, beleza? Bom, pessoal, agradeço muito o tempinho de vocês. Queria bater palmas para vocês aí, mas não sei se vocês vão bater ou não, então eu não vou bater, tá? Mas se vocês quiserem, muito obrigado pelo tempo de vocês. E como eu falei, logo logo a gente vai editar esse vídeo e vai encaminhar para vocês via e-mail. E se vocês só puderem responder as perguntinhas que a gente vai enviar para enviar o certificado, eu agradeço. Um ótimo dia a todos.